Oi, gente! Hoje no programa Mães e Filhos vamos falar sobre o suicídio na infância e também na adolescência. O bate-papo hoje é com a psicóloga Gina Coelho e também vamos conhecer o Central Park em Nova York. Eu vou para a vinheta e já volto. Programa Mães e Filhos com Cris Ávila. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar de você, esse é o plano. A reportagem de hoje é sobre um tema que é um pouco, vamos dizer assim, um pouco agoniante de falar. Suicídio na infância e também na adolescência. Para isso eu convidei a psicóloga Gina Coelho. Bem-vinda. Obrigada, Cris, pelo Para trocar convite. uma ideia com a gente, né, Gina? Muito importante o tema. Olha só, gente, atualmente o índice tem crescido bastante sobre esse tema, suicídio. E nós estamos no mês de setembro, que é um mês de prevenção. Essa é a palavra? Prevenção. A gente precisa falar sobre isso. As pessoas falam, mas só setembro? Não, precisamos falar o ano inteiro. Mas setembro, por questões de um evento histórico, foi escolhido para ser o Setembro Amarelo e especificamente ter eventos para falar sobre isso. E eu acho importante porque quanto mais a gente fala, rompe tabus e estigmatização das famílias que sofreram com o suicídio de um ente querido. É um tema bastante delicado de se falar, né, Gina? O que leva uma criança, um adolescente a chegar a esse ponto de tirar a sua própria vida? Houve um caminho, percorrer para que ela chegasse a esse momento. Quais são os indícios, os sinais? A depressão, a ansiedade são alguns deles. Sim. Os transtornos psicológicos podem sim levar ao suicídio, mas não é um fato, né? Não necessariamente quem comete suicídio estava com depressão. Então, o que a gente precisa ficar atento? E não só para crianças e adolescentes, mas as pessoas em geral que convivem com a gente. É a desesperança, é a mudança de comportamento da pessoa. Quando você observa que a pessoa não tem mais interesse por coisas que ela tinha, pode estar bebendo demais, usando drogas, buscando isolamento social, e com falas assim muito desmotivadoras. Aí você, peraí, né? Tem alguma coisinha diferente aí. E a gente pode daí ficar atento. Porque o que caracteriza o suicídio? É a falta de visão no futuro, a desesperança. Aí entra uma questão que eu acho que você vai falar super bem pra gente. Emoções. Perfeito. O controle emocional, não só das crianças, como dos adolescentes, como dos pais também. Onde a terapia entra nesse ponto para ensinar as famílias a controlar as suas emoções, a aprender a lidar com as suas emoções. Aprender a lidar com as emoções é uma habilidade de vida. E inclui-se também as habilidades sociais, né, como assertividade, empatia, resolução de problemas. E isso a gente pode desenvolver ao longo da vida. O ideal é que os pais estejam atentos a desenvolver essa educação emocional desde pequeno. Quanto antes, melhor. Como? Cita um exemplo para gente. Por exemplo, quando a criança faz birra, é agressiva, a criança... é a forma como ela sabe lidar com aquela frustração, né? A maturação do cérebro dela ainda está em desenvolvimento e o desenvolvimento cognitivo também. Então, aí que entram os pais para validar o sentimento dessa criança e ajudá-la a canalizar de forma mais positiva e adequada àquela raiva. Que não batendo no amiguinho, ou xingando, ou se jogando. Porque a criança reage, ela não tem ela um segue repertório. O instinto dela. Isso, instinto perfeito. Por quê? O cérebro que prevalece na criança é o reptiliano, é o primata, é o da reação e o da defesa.
Então, nível alto de cortisol. Quando os pais validam o sentimento daquela criança, olham no olho, oferecem um abraço, aquele cortisol vai baixando, os hormônios do prazer, do acolhimento vão aumentando, oxitocina, e a criança vai acalmando. Isso se chama o quê? Que habilidade de vida os pais estão ensinando para o filho? A importância da autorregulação. Ok, eu sinto raiva, mas eu preciso me acalmar, exercer um autocontrole e canalizar de uma forma adequada. Gina, um outro tema importante que a gente pode falar nesse exato momento é simplesmente o autoconhecimento. A criança ela precisa se conhecer, os pais precisam se conhecer para poder controlar tudo isso, controlar as emoções, controlar o dia a dia. Dentro do seu consultório, quais os ensinamentos que você passa para que elas possam desenvolver esse autoconhecimento? Estudar, gente. Estudar para ser pais. Esse é meu propósito de vida. Existe aquela duvidazinha. Existe a receitinha de ser pai? Não existe a receita. Mas estudando, eu costumo dizer que o conhecimento nos propicia muita coisa. A gente estuda para tudo na vida, menos para ser pais. E como é que a gente é pai? A gente nunca foi. Mas pode ser pais melhores. Sim, com certeza. Mais assertivos, respeitosos, né? E aí a gente estuda. Hoje temos várias abordagens da educação emocional. Eu, especificamente, sou certificada pela disciplina positiva, uma certificação internacional. A disciplina positiva não pune, é isso? Não pune, não pune. É o grande desafio dos pais. Imagina como é que eu consigo educar meu filho, o desafio de educar sem punir. É possível, com firmeza e gentileza. Como? Estudando. Né? Se você não sabe como, busque um profissional da área, um educador parental. Ele vai fazer um treinamento parental com você. Ele vai direcionar com literaturas, com ferramentas, com um acompanhamento, e você vai poder ser o próprio coach do seu filho, que não existe coach melhor para os filhos do que os próprios pais. Né? A gente vai para um breve intervalo comercial, mas a gente vai voltar com esse... Eu acho que aí tá a chave da questão, hein? Não saia daí, daqui a pouquinho a gente já volta. Para o fitness, a blogueira e o estudioso, as melhores ofertas. Setembro é o mês do cliente na Farmácia Unimed Cuiabá. E para você, ótimos descontos. Protetores solares La Roche-Posay, até 30% de desconto. Solução para lentes de contato Renu Sensitive, R$ 49,90. Antidade corporal Vichy, R$ 79,90. Para o seu João, a dona Regina e todos os consumidores aproveitarem. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou.